Olá, meus queridos, vamos iniciar mais uma aula, não é? Deixa eu colocar aqui o nosso tempo, pretendo ser mais breve. Então, a nossa aula vai tratar-se aí da Revolução Francesa e a Era Napoleônica, notadamente ficaremos hoje apenas com a Revolução Francesa. Na última aula, vamos concluir aí com a Era Napoleônica, ok? A nossa quinta aula, meus amores. Vamos falar aí da França, mas antes de entrarmos aí nesse processo que leva a França a como ela se encontra hoje, né? Atualmente a França ela tem a terceira maior força militar do mundo, é governada aí por Emmanuel Macron, tem um primeiro-ministro que ajuda aí nas governanças, é um estado, a República Francesa é um estado unitário, semipresidencialista, ok? Porque tem aí o primeiro-ministro, então tem essa diferença entre nós, ok? Atualmente, eu trouxe aqui essas imagens para a gente, digamos assim, começar pela França atual, que é para a gente compreender o processo que a França passa. Essas imagens, elas são imagens que marcam aí a comemoração do dia 14 de julho de 1789. Por que, professora, começar por aqui? Para a gente entender como a França passou por um processo revolucionário até chegar ao Estado francês que nós temos hoje. Ela está localizada aí na Europa Ocidental, ok? Vez por outras, nós vemos aí nos noticiários sobre a França, o primeiro-ministro, o Emmanuel Macron, né? Aquele homem gato lindo, eu achei ele lindo, né? Então, de vez em quando, a gente vê a França e é um país muito importante aí dentro da Europa e da economia mundial. Ok, amores? Desculpa, vamos continuando. Vamos ver mais ou menos como era a França antes dela chegar a essa França que nós conhecemos hoje pelos jornais, pela imprensa. Então, a França vivia sobre o que a gente chama, vou chamar aqui para contextualizar, de antigo regime, né? Mais ou menos aí em 1780, esse regime ele começa a ser contestado. Ela era governada pelo rei Luís XVI, né, mas já tinha passado vários outros reis, ok? Era um país da Europa com 28 milhões de habitantes no final do século XVIII, e era o país mais populoso da Europa, ok? Era marcado por uma monarquia absolutista, que vocês já sabem o que era, né? Vocês são uns meninos muito avançados aí no conhecimento. Baseado naquela questão do rei com valor divino, que tinha um valor religioso, uma questão divina, ele estava lá por vontade de Deus, né, para engabelar o povo aí. Né, nós tínhamos dentro desse regime três castas, digamos, três estados. Ok, meninos? Nós vamos começar aqui pelo primeiro estado, ok, meus amores? O primeiro estado, ele era o clero. O clero aí nós estamos falando de igreja católica, não tinha outra, ok? Então, esse clero ele estava dividido em alto e baixo clero. O alto clero é aqueles cardeais, os bispos, né? Aquela casta da igreja católica. O segundo era o baixo clero, que eram mais aqueles padres, os abades, os monges, frades aí, que estavam mais envolvidos com a população, ok? Tinha aí uma segunda classe, que era a nobreza. Quem era essa nobreza? Ela estava subdividida, né, em uma nobreza real, aqueles que viviam dentro da corte ali no Palácio de Versalhes, ok? E aquela nobreza cortesã, é aquela nobreza que comprava títulos. Então, essa subdivisão é essa, é aquela nobreza que tinha título e aquela nobreza que não tinha título, que estava aí mais ou menos aí nos grandes feudos, ok? Uma nobreza aí burguesa, tá certo? Que ela estava aí misturada com os camponeses para sustentar os privilégios do primeiro estado. Nós temos o terceiro e último estado, que eram os camponeses, tá certo? Esses camponeses aqui, eles tanto eram aqueles que trabalhavam na terra, mas aquela outra burguesia lá, tá certo? Eles pagavam impostos, a talha. O que era a talha, professora? A talha a gente estuda muito quando a gente vai estudar o medievo, as relações de sucerania e vassalagem. Aqui a gente está meio que ainda dentro do medievo, das relações medievais ainda, ok? A talha era um imposto que era uma parte da produção dos camponeses que ia para o Estado, os cofres do Estado, tá certo? Se sustentava o privilégio dessas duas classes aqui. Além da talha, se tinha o dízimo que se pagava para a igreja, ok? A talha era para o Estado, o dízimo para a igreja. Avante, meus amores, eu trouxe essa imagem para
para a gente visualizar, né, o esquema, o mapa dessa sociedade. A gente perceber aqui no topo o rei, né, no meio a nobreza e o clero, que a gente conversou sobre isso, e mais abaixo o povão, as grandes massas trabalhadoras, junto aí com os artesãos, trabalhadores livres, desempregados e etc. Ok? Eu trouxe essa imagem aqui linda, maravilhosa do Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes, ele é símbolo da realeza francesa. Ele é símbolo de riqueza, de oponência, de poder dessa realeza. Atualmente ela foi transformada em museu porque o Palácio de Versalhes ele tem um símbolo muito forte da cultura francesa, né, desse período principalmente, mas de outros momentos foram assinados inclusive aqui o Tratado de Versalhes, outras questões políticas aí que passaram pelo centro desse palácio. Aqui é o interior, levou anos para ser construído, o externo, né, que são os belos jardins, tá, de Versalhes, toda essa imensidão aqui é o palácio, aqui é só a área interna um pouco para a gente perceber a suntuosidade, a riqueza, a beleza desse palácio, lindo, maravilhoso. Eu tenho uma amiga que já teve o privilégio de ver e ela disse que é lindo, é encantador, ela disse que tem que ir de carrinhos, né, andar por lá devido à extensão do palácio. Ela disse que é lindo, é algo belíssimo, né? Ele começou a ser construído aí por Luís XIV, lembrando que anterior ele era uma simples casa localizada no interior, saiu-se de Paris, né, do centro, né? Aliás, Paris é a atual capital aí, tá certo, galera? Então, o rei começa a fazer, anterior ao Luís XIV, ele fez uma casa de veraneio no campo para descansar aí, mas depois ela virou aí o centro, né, das questões francesas, né? E vai durar aí de 1682 a 1789, dentro como moradia dos monarcas, tá? Sobre o Palácio de Versalhes eu trouxe aqui esse ícone, se vocês quiserem visitar, né? É um blog muito bom, eu recomendo, são conteúdos feitos por professores de história, é uma linguagem acessível, muito bom mesmo. Se vocês tiverem curiosidades, visita lá, tá bom, amores? Adiante, eu trouxe aqui um quiz para a gente resolver. Vocês parem, por favor, dá uma pausa. E eu queria que vocês respondessem da seguinte forma, que a gente já vai corrigindo. Dentro daquilo que já foi falado, eu queria que vocês respondessem aí no caderninho de vocês, maravilhoso. Quem na sociedade francesa possuía poder e privilégio? Tá? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu sei que vocês já responderam, que é o rei, o clero e a nobreza. Claro, vocês são muito inteligentes. Copiou a questão B. Quem trabalha para gerar essa riqueza e para gerar esse imposto? Você copia se você quiser, tá, amores? Lembrando que nós vamos ter futuramente prova. Então, quem quiser aí, que não tem um livro, quiser anotar, tá bom. Mas no livro de vocês tem. Quem trabalhava para gerar riqueza e pagar impostos? Qual era a classe, meus amores? Tchan, 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 tchan. O terceiro estado, o clero, aqueles trabalhadores livres, aquela burguesia do baixo clero, digamos assim, né? E a questão C, qual era a composição do terceiro estado? Eu acabei de responder, que era a burguesia, os trabalhadores urbanos e camponeses. E as imagens aí eu trouxe somente para ilustrar, para a gente visualizar como essas pessoas se vestiam, a diferença entre o primeiro estado aqui e o último estádio aqui da pirâmide, né? A gente pode perceber através das vestimentas, da mobiliária, tudo isso está registrado lá no Palácio de Versalhes. Um dia nós vamos lá. Vamos adiante. Falando ainda da França do Antigo Regime, esse movimento revolucionário, obviamente, ocorreu na França, né, meus queridos? Foi um movimento que aconteceu a partir de 1789 e perdurou até 1799. Como esse movimento acabou, professora? Porque chegou uma pessoinha lá num cavalo branco, lindo, maravilhoso, dizem que ele era pequenininho, né, que deu um golpe de Estado, se estabeleceu no poder, que era o famoso Napoleão Bonaparte. Nós vamos ver da segunda parte. Então, esse momento revolucionário e que marca aí a derrubada do antigo regime, né, com a revolução da galera aí, é encerrado com o golpe 18 de Brumário. Depois nós vamos ver melhor, vamos aprofundar. Esse momento da derrubada desse antigo regime, ele foi conduzido por uma intensa insatisfação das massas, né,
liderada por uma burguesia. Então, assim, esse movimento ele ocorre, mas não são as massas, não são os trabalhadores, os camponeses que vai liderar. Quem vai liderar esse movimento, meus queridos, vai ser uma burguesia, alguns intelectuais, nós vamos ver já daqui a pouco, né, que liderou, que levou esse movimento adiante. Eu creio que sem a mente, né, dessa galera talvez não tivesse ocorrido, ou pelo menos não nesses moldes que nós vamos ver aqui, tá? Mas é uma opinião minha, você pode ter outra, ok? Isso resultou aí na queda do absolutismo, eu tô aqui já no Brasil escravista, desculpa. Então, resultou na queda do absolutismo e gerou uma reação contra-revolucionária. Daqui a pouco nós vamos ver melhor sobre essa revolução. O que é isso, professora? Teve uma revolução, tá? Mas, em contrapartida, teve uma galera que ela vai se revolucionar contra esses revolucionários. Entendeu? Entendeu? Pois é. Então, por outras nações absolutistas na Europa, tá? Então, outras nações se organizam, como a Prússia e a Áustria, para derrubar essa monarquia instituída aí, que nós vamos já entender porque que continuou sendo uma monarquia. Mas, enfim, foi isso. Ele resultou na queda do absolutismo e gerou uma reação contra-revolucionária de outros países, porque eles não queriam que aquilo que estava ocorrendo na França ocorresse no restante da Europa. Os reis não queriam ser derrubados, eles queriam continuar com seus poderes e privilégios, ok? Uma outra característica que marcou a derrubada desse regime foi a Guerra dos 7 Anos, não dá pra gente tratar aqui, e a Revolução aí americana, ok? Sendo usado aí, para você ter uma noção, como isso foi grave, metade do orçamento francês foi destinado a custear essas guerras, esses outros momentos em outros locais, que a França se alia e vai ajudar. É mais ou menos assim, galera. Você tem aí para sua semana de lanche na escola. Seu pai deu aí para você R$30, ok? Esses R$30 ele é suficiente para lhe manter na escola. Só que você comprou uma caneta, sei lá o que, e você vai ter que tirar metade desses 30 para pagar lá o adesivo, a caneta, o broche que você comprou. Só ficou aí R$15. Você não vai se alimentar, né, de forma adequada, merendar de forma adequada aí. Então é mais ou menos isso. Muita coisa ficou a desejar, muita coisa ficou a ser, é como se os franceses estivessem aí à deriva, porque metade desse orçamento ia para outras nações, aí outros países, ok? Lembrando que todo esse processo levou o Luís XVI, né? O Luís XVI ele foi pressionado por essa aristocracia, por essa galera, por esse povão aí, tá? E ele nós precisamos aí consultar, né, Luís XVI, a Assembleia dos Estados. O que é a Assembleia dos Estados? Era um órgão que existia, mas não existia, igual aquela questão pública, né? Existe, mas não funciona. Que o rei de vez em quando consultava, né? Que era representante de vários estados da França lá, para saber o que fazer, que decisão tomar, que rumo tomar. Ele faz essa reunião prévia, que depois ela vai desembocar em outra, tá certo? Reúne essa galera aí para tratar de um momento. O que fazer para acabar com essa situação da França, com essas dificuldades financeiras, com essas revoluções? Aí, essa não deu muito certo, foi-se contratada aqui a segunda contratada, ó, organizada a segunda, que foi a convocação dos Estados Gerais. Tá certo? Nesse segundo momento, a nobreza ela queria encontrar aí uma solução para esse problema que a França enfrentava. Lembrando, meus amores, que essa Assembleia dos Estados Gerais, ela já estava com mais de 150 anos, mais ou menos por aí, que o rei não se reunia com ela, né? Mas o momento ficou tão tenso, né, que a aristocracia pressionou, não, vamos ver, com certeza nós vamos resolver o problema. Por quê? Porque a regra dessa convocação dos Estados Gerais, ela estava baseada da seguinte forma, era o voto. Só que esse voto era por estado. Nós não tínhamos 3 estados que eu farei, o clero, né, lá, o clero, a nobreza e o terceiro estado, que eram os camponeses e alguns trabalhadores. Então, cada um votando, o rei tinha certeza que resolveria o problema mantendo seus privilégios, né? Então, ele pensou assim, olha, eu voto a favor de mim, o segundo estado também vota a favor de mim, porque ele está aqui atreladinho a mim, e só um voto do terceiro estado não vai mudar, né? Então, nós vamos continuar aqui com os nossos privilégios. Só que ocorre o contrário, meus amores. Durante essa reunião, alguém sobe lá no palanque, não é? E diz, eu tenho uma solução para o problema.
né? Nós não vamos ficar a ver navios. Eu tenho uma solução e sugere aí, como vocês podem ver aqui, que não fosse mais o Estado com cada voto, mas o voto por cabeça, por pessoa. Então, pelos números que vocês podem ver aqui, obviamente o terceiro Estado ele iria vencer aí essas disputas, né? E aí, o que ocorre, meus queridos? A solução do terceiro Estado foi aceita pelo rei? O que vocês acham? Óbvio que não, meu amor. Você vai querer perder seus privilégios? Então, o rei não aceita, a galera aí se organiza, né? O rei, ele recusa, e o terceiro Estado, ele rompe aí com essa liga que une os estados, e diz assim, é assim? Pois nós não vamos mais ficar aqui, nós vamos organizar uma Assembleia Constituinte, nós vamos organizar uma Constituinte, uma Constituição, seu rei. Nós vamos limitar o seu poder real, sujeito, tu não serás mais absoluto, ok? Então, meus amores, começa aí os negócios, a coisa a pipocar mesmo, o povo nas ruas, com bandeira, né, aquela situação. Aí o que acontece dentro desse processo revolucionário aí, que é bem incendiário, né, enquanto essa Assembleia ela está reunida, né, enquanto essas questões políticas ocorrem dentro da Assembleia, acontece aí, galerinha, que a população vai para as ruas, principalmente de Paris, que era a capital, era onde estava sediada, era a sede do poder político e econômico francês, é mais ou menos como nós aqui, que tem Brasília, né? Pois é, então a população estava na rua, e aí tinha uma galerinha aí forte, firme e forte com o terceiro Estado, que é os sans-culottes, né, que era a classe trabalhadora que apoiava a revolução, que apoiava o terceiro Estado, ok? Aí no dia 14 de julho de 1789 espalhou-se uma fofoca, né? Aquela velha antiga fofoca. Olha, é o seguinte, o rei está se organizando e disse que vai reprimir a Assembleia Constituinte aos sans-culottes. Como é? Pois espera aí que nós vamos mostrar para ele, para esse rei a que viemos, né? E aí a galera sai na rua, a fofoca se espalha. Assim, eu não sei se foi uma fofoca, né? Tô fazendo assim mais para tornar o nosso assunto interessante, ok? Mas saiu a conversa, saiu o boato, né? E aí os sans-culottes saem às ruas gritando, levantando bandeira, e viva a França, e viva o terceiro Estado, né? E lá se vai, todo mundo muito louco, e sai pegando armas, saqueando depósito, pegando comida, aquela revolução mesmo nas ruas, enquanto isso a Assembleia lá ocorrendo, tá, meus amores? Então eles vão em apoio, em defesa daquilo que a Assembleia Constituinte quer promover, né? Aí essa Assembleia Constituinte, ela aboliu a servidão, lembrando, meus amores, que foi um processo, isso não foi assim, começou no dia 5, terminou no dia 10, não, né? Levou meses, anos, até conseguir, ok? Então, no dia 26 de agosto de 1789, essa Assembleia, deixa eu ver aqui, de 1789, essa Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é justamente essa Declaração do Homem e do Cidadão, que ela rege aí os preceitos da França atual. Ela é toda regida dentro desses conceitos aí da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francês, ok, meus amores? Lembrando, meus amores, aqui, que isso aqui está embasado... Não, desculpa, não é isso. Então, assim, nesse contexto, começou-se a organizar um exército para impedir o avanço aí da Revolução Francesa. Por quê? A galera estava na rua, estava protestando mesmo. E aí vai acontecer aqui aquilo que eu falei para vocês, a contra-revolução, lembra? Então, vão se organizar aí junto com outras nações, tá? Durante esse momento, para marcar aí a contra-revolução aí, para combater esse período. Dentro desse período da Assembleia Constituinte, né, foi abolida aí a escravidão, o confisco de bens da Igreja Católica, a questão do dízimo foi derrubado, todos esses privilégios, pondo fim aí ao feudalismo. Se estabeleceu aí um momento chamado de grande medo, o povo começaram a ficar com medo daquela revolução, daquele momento, e aí eles começaram a se organizar para uma contra-revolução, ok? No dia 14 de julho de 1789 foi um marco, tá, dessa revolução, que foi aquele que eu falei no início. Por quê, professora? Porque foi a derrubada da Bastilha, meus amores. A Bastilha aqui, nesse momento, ela não estava mais ocupada com tantos presos, mas a Bastilha, ela tinha uma história de opressão e de prisão daqueles que se opunham ao regime. Então, ao longo dos anos, ela representava para o povo
esse medo, ela tinha esse simbolismo, né, de repreensão, de ostracismo político, de prisão mesmo. E aí a galera vai lá e derruba a Bastilha, por isso que ela é um marco, porque ela tinha essa função de mandar as pessoas aí para serem presas, aqueles que se opunham ao poder real, tá? Então todo ano eles vão às ruas para comemorar a derrubada da Bastilha, mas não se encerra aqui foi só um marco, como eu falei para vocês, é um processo, eu falei aí que ela começa de tal a tal, né? Então, assim, a monarquia constituinte se organizou, lembrando, meus amores, que aqui não vai ter uma república ainda, porque, lembre, era um processo conduzido por uma burguesia. Essa burguesia, ela queria manter seus privilégios, ela queria derrubar o rei, porque com o rei eles não tinham muito acesso às questões políticas, econômicas. O rei, ele era um entrave para o desenvolvimento da França, igual aqui no Brasil, né? Aqui, quando vai se instalar o golpe, os militares, a justificativa deles é que o rei era um entrave, né, para o desenvolvimento econômico do país. Do mesmo jeito foi na França. Então, em 1792, essa Assembleia Nacional, ela aprovou a Constituição, né, que com ela, né, foi aí a derrocada dos privilégios. Com isso, o rei não tinha mais poder absoluto, não podia reger leis e etc, não podia criar leis e etc. Né, outros privilégios também foram criados em contrapartida, né? A burguesia, que vai ficar aí no poder com uma monarquia constituinte, era uma monarquia, só que constituinte não tinha tantos poderes absolutos. Eles vão criar aí outros privilégios, por exemplo, aí o voto censitário, que é aquele voto que ela é a partir da sua condição financeira, né? Então é um atraso aí diante de tudo que se reivindicava, ok? Lembrando que essa burguesia ele defendia essa monarquia, tá? Nesse contexto foi criada aí a Constituição Civil do Clero, isso foi horrível, o clero não aceitou, a monarquia não aceitou, porque aqui também o clero ele ficou sem função, ele virou funcionário do Estado, né? Aqueles que tinham uma certa funcionalidade, e outra parte foi totalmente destituída, jogada aí a Deus do Ará. Então isso foi terrível e ajudou bastante no processo contra-revolucionário. Tá? Essa Constituição desagradou aí todo mundo, né, o alto clero, e eles montaram um exército com a ajuda dos reis da Prússia e da Áustria, voltam e invadem a França para restituir o rei novamente. Só que acontece o quê? A Assembleia vai e diz, olha, é o seguinte, a França está em perigo, tudo aquilo que nós conseguimos está em perigo. Aí junta a galera novamente, o povo se organiza de novo, né, e a pátria está em perigo, o povo pega em armas, o exército ajuda, o rei tenta fugir, só que um popular o reconhece, o exército vai lá, prende o rei, bota ele numa prisão, tá? Então houve assim, combinou aí com uma batalha em 1792. Aí continuando, né, a convenção lá acontecendo, né? Aí o que acontece? Teve esse momento de conversão, de reunir as pessoas para redefinir aí como ficaria a França, como ficaria o rei. Nesse momento, meus queridos, após essa vitória, elegeu-se aí essa convenção para elaborar uma nova Constituição e abolir totalmente. Olha, é o seguinte, não dá certo, nem monarquia constitucional está dando certo, vamos tirar e vamos estabelecer uma república. Beleza, ok. Nesse contexto, surge aí duas correntes. Surge aí o Partido Girondino e o Partido Jacobino. Aí, menina, foi uma confusão, né? Uma hora tava o Girondino, uma hora o Jacobino, uma hora o Jacobino queria uma coisa, os Girondinos queria outra, tá certo? Aí, quem que eram os Girondinos? Os Girondinos era aquela galera mais conservadora, a alta burguesia, não é? Elas defendiam as mudanças, mas não tão radicais, né? Defendiam também o voto censitário, o direito à propriedade privada, tá? E a não participação da galerona das massas no processo revolucionário. Claro que isso não ia dar certo. Em contrapartida, né, os que estavam nessa convenção eram de maioria girondinos, tá? E aí nesse contexto surgiu um debate sobre a situação do rei, tá certo? Nesse contexto da convenção, como que se iria fazer com o rei traidor Luís XVI, vixe. Então os girondinos defendiam o exílio do rei, tá, meus amores? Corrige aí, por favor. Eles defendiam o direito do rei, defendiam que o rei não deveria ser executado, né? Os jacobinos defendiam a execução do rei e os girondinos não. Achavam que ele não deveria ser executado. Mas aí o rei foi acusado aí de estar organizando aí essa nova... ele se pôr novamente, né, como monarquia, como rei absoluta, né? Acontece que foram provados, encontraram essas evidências, foi provado, e ele foi
condenado e executado aí em janeiro de 1793, e parece que 3 meses depois a esposa dele também foi executada, ok? Dentro dos jacobinos tem esses líderes aqui, jacobinos, todos eles foram para a guilhotina, meu povo, porque se estabeleceu um período de terror entre esses dois partidos, tá? Os jacobinos defendiam mudanças radicais, o chefe dele era um povo muito à esquerda, digamos assim, a esquerda aí surge porque eles sentavam à esquerda lá, né? O chefe foi o Robespierre, ele morre guilhotinado aí. Eles criaram o Comitê de Salvação, entre outros, eles distribuíram terra, aboliram escravidão, defenderam aí o ensino primário obrigatório e gratuito, tá? E entre esses dois partidos, eles estavam sempre se opondo. A situação piora quando mataram esse carinha aqui, certo? Jean Paul Marat, por uma mulher aí ligada aos girondinos. Aí foi um período de terror, de morte, de assassinato, foi uma confusão geral. E aí, diante disso, né, com o assassinato, desse cara, os espanhóis, os holandeses, ingleses, outras nações europeias juntaram-se à Áustria e à Prússia, né, e essas 5 nações acabaram conduzindo um movimento contra-revolucionário para tentar derrubar os jacobinos e girondinos. Dentro desse contexto, né, a radicalização e assassinato, né, e desse problema todo, o jacobino invade a convenção, né, com o apoio aí dos sans-culottes, expulsam os girondinos com o apoio dos jacobinos e tomam aí medidas impopulares que vão desagradando aí os trabalhadores, os sans-culottes, e eles são derrubados do poder, né. O diretório substitui a Convenção Nacional, né, o governo dos girondinos elabora uma nova constituição, reverte as medidas tomadas pelos jacobinos, vocês veem que eles estão sempre assim, né? Ele restaurou aí o voto censitário, mas isso vai desagradando cada vez mais a população, os revolucionários, tá? O diretório ele não resolve os graves problemas crônicos que a França tem, problemas sociais, questões econômicas, a inflação, enfim, era uma bagunça, tá? E aí surgiu uma pessoa, né, num cavalo branco, aquele militar, né, potente, que ele era representado aí por uma liderança forte, né, ele estava dentro daquela narrativa que a França precisa de um homem forte, a França precisa a nossa pátria precisa ser salva, né, com esse discurso, com essa narrativa, nós precisamos de um governo militar. É aí que surge, né, o Napoleão Bonaparte. E aí no dia 18, né, de Brumário, né, em 10 de novembro de 1799, Bonaparte é apoiado pelos políticos, burgueses, militares e toda a classe popular, o apoia, ele sobe ao poder, tá? Ele era um general, ele encontrou na carreira militar uma forma dele ascender-se socialmente, porque não tinha muitas alternativas nesse período, né? E o Napoleão, ele era um militar. Em 1789, ele teve início a revolução, ele era um simples tenente de baixa patente, o baixo clero aí, né? Durante o período de terror, ele apoiou os jacobinos, mas ele percebe que os jacobinos estão entrando pelo local que não está dando muito certo, até mesmo porque quem se opunha aí estava sendo guilhotinado. Ele, muito esperto, né? Tirou seu apoio aos jacobinos, se livrou aí do que poderia ser acusado para ele, tá? Porque o jacobino perdeu o apoio popular e etc. E ele não é por aqui que eu saio, né? Mas ele fez fama pela atuação aí principalmente contra as forças contra-revolucionárias, né? Aqueles reis que se organizam para contra-revolucionar. Ele foi um êximo general, ele foi muito astuto. Ele realizou o golpe de Estado e deu início ao consulado, mas o consulado ele não funcionava. Napoleão era quem de fato comandava. Na nossa próxima aula nós vamos ver o desenrolar dessa história, a continuação dessa novela francesa. Tá bom, meus amores? A Era Napoleônica. Tá? Atividade no livro, na página 75, somente a questão 5, na página 75, tá, meus amores? Desculpa, na página 75 vocês vão resolver somente a questão 1, ok? Agora na página 76 e 80 vai ser a página total, ok? Saudade é o que temos para o momento, em breve nos encontraremos, um cheiro na alma e no coração.